Livro de Padre Germano, Memórias. Romance mediúnico recebido pelo médium falante Eudaldo Pagés. Registrado por Amália Domingos Soler. Capítulo 25. Uma procissão. Irmãos meus, deixem-me divagar por alguns instantes. Pensamento humano, eterno demente das idades, como te regozijas em evocar lembranças. Criança de todos os tempos, que vai como a pintada borboleta saltando de flor em flor, assim vou eu, narrando minha história, sem ordem nem conserto. Eu me livro do método em tudo. Vocês poderão me acusar de ser antimetódico, porque assim como lhes conto os últimos instantes de uma de minhas vidas, regozijo-me referindo-lhe os atos anteriores dessa mesma criação. E, sem querer justificar esse proceder anômalo, devo dizer-lhes que tenho meu plano nessa aparente incoerência, pois faço dois trabalhos ao mesmo tempo. Toco a fibra sensível do espírito que se encarrega de lhes transmitir minha história, e ele, por sua vez, bate à porta dos corações lacerados e diz: escutem-me, que venho lhes contar um episódio de lágrimas. Entre o espírito e o transmissor deve-se estabelecer afinidade de sentimentos, porque desse modo o trabalho é mais profícuo. O espírito, conforme o centro que escolha por suas manifestações, deve se sujeitar ao grau de avanço de seus ouvintes, pois que serviria uma comunicação astronômica, por exemplo, aos pobrezinhos da terra que nem saibam ler? Não se trata de que os espíritos falem, o principal é que despertem o sentimento. E esse é meu propósito, despertá-lo nos seres a quem transmito minhas inspirações, e estes, por sua vez, que o despertem em vocês. Não quero que sejam sábios, desejo primeiramente que sejam bons. Por isso, nunca me cansarei de lhes contar episódios comoventes, porque a humanidade precisa sentir mais que investigar. E como prova disso, lhes direi que entre vocês, criancinhas da terra, encontram-se hoje encarnados grandes sábios da antiguidade, homens que hoje são de figura insignificante, que dizem com profundo desencanto: ah, sinto tanto frio na alma que não basta todo o fogo do sol para me reanimar. Isso lhes provará que a sabedoria sem sentimento é uma fonte sem água. E para encontrar a água da vida é necessário sentir, amar, compadecer-se, viver para os outros. Por essa razão, hoje se encontram entre vocês homens de saber profundo que, como o leão enjaulado, mesmo que estejam no meio dos mares, dizem, olhando para o céu: Senhor, se é que tu existes, tem piedade de mim. Tira-me deste planeta e leva-me para um lugar onde eu possa respirar. E aqueles
que com sabedoria assombraram o mundo antigo, hoje passam completamente desapercebidos, confundidos entre os ignorantes da terra. E essas vidas de lutas surdas, essas encarnações de trabalhos titânicos, são as que queremos evitar. Muito tempo faz que vimos trabalhando neste sentido. Queremos que a humanidade chore e que com seu pranto se regenere. Não viemos contar nada novo, pois em todas as épocas houve as mesmas histórias. Os fortes humilharam os fracos. Em todos os tempos, a superstição, apoderando-se do entendimento humano, a falsa religião erguendo altares e a fria razão negando obcecada o princípio inteligente que existe na natureza. Filho de Deus nega seu pai, aproveita seu livre-arbítrio para ser parricida. E como o homem, sem uma crença religiosa, mesmo que seja um matemático profundo, não passa de um pobre selvagem só meio civilizado, empregamos todas as nossas forças para despertar o sentimento humano, porque o homem que ama seus semelhantes ama a natureza e, amando-a, adora a Deus, posto que Deus é a vida disseminada no átomo invisível e nos sóis que atraem milhões de mundos com seu calor. Sim, meus filhos, sim, é preciso amar para viver. Vocês não conhecem os verdadeiros gozos da vida, já que vivem para si e não podem estar contentes de seu egoísta proceder, porque ninguém participa de suas egoístas alegrias. Estão sozinhos e a solidão é muito má conselheira. A solidão é agradável e até necessária quando o homem tem alguma ação boa a recordar. Mas quando se levanta e só pensa em si mesmo, é muito digno de compaixão. Eu tive muitas vidas e em algumas delas me chamaram de sábio, mas creiam, só vivi quando me chamaram de bom. Então sim, então tive momentos que nunca esquecerei. Quando se fixaram em meus olhos esses olhares luminosos que parece que foram colher seus resplendores no infinito, quando a voz da gratidão ecoou em meu ouvido, quando as mãos de dois jovens estreitaram as minhas, dizendo com seu mudo gesto: bendito sejas, pois a ti devemos nossa felicidade. Ah, então o espírito desperta de seu penoso sonho, as brumas das misérias humanas desaparecem e o sol da vida eterna brilha resplandecente no limpo horizonte do porvir. Amem, amem muito, amem com todo o entusiasmo com que o Espírito pode amar, pois para amar foi criado, e amando cumprirão o preceito divino da lei suprema. Vou lhes contar um dos episódios de minha última encarnação. Havia acabado uma guerra sangrenta. Os homens haviam satisfeito suas miseráveis ambições. Muitas viúvas, anciãos e órfãos gemiam em um canto de seu deserto lar. E como se não bastasse a destruição da guerra, veio a peste, que é sua companheira inseparável,
e semeou o pavor e a desolação nas cidades fratricidas que haviam dito a seus filhos: corre, vai e mata teu irmão. A aldeia que eu habitava encontrava-se em um ponto tão elevado, eram tão puros os seus ares, tão límpidas suas águas, que corriam alegremente em riachos brincalhões e em caudalosas fontes, que nunca as doenças epidêmicas haviam penetrado seus pacíficos lares. De modo que, apesar da pobreza quase geral de seus habitantes, em caso de peste, centenas de famílias iam beber a água da fonte da saúde, que, segundo afirmava o vulgo, era uma defesa contra todos os males. Embora a aldeia fosse mesmo muito pobre, estava cercada, embora a longas distâncias, de vários castelos de opulentos nobres. Então, em casos de necessidade, castelos, conventos, fazendas e todas as casas da aldeia se enchiam de forasteiros que vinham fugindo de um perigo que quase todos levavam consigo: a peste. E a peste eram seus vícios e suas ambições. Declarada a peste, minha aldeia viu-se invadida por uma turba de nobres que vieram romper nossa doce tranquilidade. Entre os fugitivos havia vários príncipes da igreja que, em vez de ficar em suas dioceses, haviam abandonado seu rebanho quando mais os fiéis necessitavam de suas exortações, de seus donativos e de seus cuidados. Porque os sacerdotes só são úteis à sociedade nos momentos de perigo. Na vida são quase desnecessários. Nas calamidades podem ser os enviados da providência que espalham o consolo aos atribulados. Mas, como os príncipes da igreja sempre fizeram de tudo menos cumprir seu dever, naquela ocasião, como em muitas outras, deixaram o baixo clero lutando com os doentes e com outros sofrimentos. Dentre os que chegaram havia um bispo que eu conhecia desde criança, homem audaz, a quem a religião servia para satisfazer a sua sombra, suas bastardas ambições, e havia sido um dos que mais trabalharam para comercializar com a fonte da saúde. Felizmente, a epidemia terminou sem que houvesse na aldeia ou em suas cercanias um único falecimento ocasionado por tão terrível doença. E o bispo antes aludido, a quem chamaremos de Favônio, subiu ao púlpito da velha igreja e, com tom imperativo, disse o seguinte: pecadores, vistes como a cólera divina descarregou seus furores sobre as cidades invadidas pela peste. Justo castigo por suas abominações. A providência mostrou que está ofendida pelos desacertos dos homens e castigou com a morte as almas rebeldes, destruindo seu corpo e condenando o espírito à eterna expiação de suas culpas. Para desagravar a providência, é justo que edifiquemos um ato grato aos olhos do Senhor e, ao mesmo tempo, que prestemos testemunho de nosso agradecimento por ter nos conservado a vida,
que empregaremos em honra e glória de Deus. Assim, pois, no próximo domingo, ordenaremos que todos os fiéis se reúnam para acompanhar Sua Divina Majestade, que será levada em procissão ao topo da montanha que dá sombra a esta aldeia, e depois desceremos a colina e voltaremos à igreja. Ordeno que nenhum se exima, quero que todos assistam a um ato tão meritório. Aquela linguagem imperativa causou muito má impressão em meus fiéis, acostumados que estavam a me seguir sempre, sem que eu ordenasse que me seguissem. Eles me amavam, e isso era o bastante para que constantemente trabalhassem em meu jardim e me acompanhassem até a porta do cemitério, depois de eu haver dado meu passeio de costume. No domingo seguinte, eu disse ao meu superior: hoje é minha vez de ocupar a tribuna sagrada, porque se meus fiéis vos ouvirem outra vez, perderão a fé em Deus por muitos anos. Deus não se impõe, Deus se faz amar, e seus ministros não devem dar ordens imperativas caso queiram ser intérpretes do Evangelho de Cristo. Favônio olhou para mim e seu olhar expressou todo o ódio que seu coração guardava para mim. Mas, como nunca conheci o medo e meu espírito, pelo contrário, crescia na luta, subi ao púlpito mais animado que nunca, dizendo ao meu auditório: amigos meus, não estando de acordo com alguns pontos do discurso que meu digno superior lhes dirigiu no domingo passado, é justo que desvaneça certos erros que não quero de modo algum que abriguem em sua mente. Ele arguiu o errôneo princípio de que a cólera divina descarregou seu furor sobre as cidades invadidas pela peste. E eu devo repetir o que já lhes disse muitas vezes, que Deus jamais se encoleriza, porque Ele é superior a todas as paixões humanas. Ele só pode amar e criar. Sob esse pressuposto, Ele não pode se ofender, porque não chegam a Ele nossas míseras disputas, e não se deve atribuir raiva àquele que está fora de nosso alcance. Personalizar Deus é diminuir sua grandeza, é desconhecer a essência de seu ser. Deus cria, e ao criar dá aos mundos e aos homens leis eternas. É sabido que depois das guerras vem a peste, não como castigo por nossa barbárie, mas como resultado da infestação da atmosfera com as centenas de corpos que em estado de putrefação exalam seus gases deletérios, infeccionando o ar. E se os homens pudessem fazer ofensas a Deus, os vigários de Cristo, os pastores do Evangelho, que abandonam seu rebanho quando o lobo os ameaça, seriam os que ofendem, não a Deus, mas sim aos nobres sentimentos que devem ser patrimônio exclusivo do homem. Príncipes da Igreja, tão parca fé tendes na justiça divina,
que fugis de vossos lares, abandonando as famílias indigentes no meio da tempestade? Sabeis o que um bispo representa em sua diocese? O mesmo que o capitão de um navio que não abandona sua embarcação enquanto não houver salvado o último grumete. Pois da mesma maneira vós não deveis deixar vossas cidades infestadas, e nelas deveis permanecer para alentar os fracos, para consolar os tristes. Se quereis chamar-vos pais das almas, cumpri o papel de pai. Algumas vezes vistes um pai salvar sua vida deixando seus filhos em perigo? Não. Primeiro pensa neles, pois sendo assim, agi como bons ou deixai de usurpar títulos que em honra da verdade não vos correspondem. Penseis manter as aparências dando um longo passeio, obrigando os pobres anciãos e os doentes a vos acompanharem. E para quê? As cerimônias religiosas nunca devem ser obrigatórias. Se a alma dos crentes precisa dessa manifestação, que participem aqueles que quiserem se associar a ela, pois a nada útil nos conduz, porque não são as procissões que engrandecem o sentimento cristão. Levar para passear o cálice com a hóstia consagrada não leva a esperança a nenhum espírito doente, como sim leva a exortação evangélica que o sacerdote dirige a um ser que sofre. As romarias e procissões só dão como resultado distração para a gente moça, cansaço para os velhos, desilusão para os pensadores e vão prestígio para os que as organizam. E é sobre outros alicerces que a Igreja cristã deve erguer suas torres. Conste, pois, que considero as procissões, passeios anti-higiênicos, manifestações religiosas que não despertam outro sentimento senão o da curiosidade, e o sacerdote cristão deve ter mais nobres aspirações. Como vocês devem compreender, minhas palavras tiveram diferentes acolhidas. Os meus não me aplaudiram porque o sagrado lugar não permitia, e meus contrários não me mandaram à prisão porque eu tinha a vantagem de uma grande força magnética. Eu os dominava a meu bel prazer. Quando os olhava fixamente, fechavam os olhos e fugiam de mim, dizendo baixinho: sois um feiticeiro, sois o fiel servidor de Satanás. Naquela tarde organizou-se a procissão. À frente ia toda a nobreza, atrás os prelados, atrás deles todos os habitantes da aldeia e por último eu, levando o cálice nas mãos. Todas as crianças me cercavam, não só as da aldeia, mas também as da nobreza, e com uma infância tão expansiva, demonstrava-me seu afeto com a ingenuidade de sua inocência. As crianças foram os únicos que aproveitaram aquele passeio. Os outros seguiram o curso da procissão por seguir, sem essa espontaneidade da alma, que é a vida do espírito. Paramos no topo da montanha,
e as crianças da aldeia entoaram um hino à providência, implorando sua proteção para os viajantes que no dia seguinte deviam empreender a marcha para regressar a seus lares. Descemos ao plano, atravessamos a ponte do barranco e paramos na praça da igreja, onde os doentes e os mais velhos nos esperavam, quer dizer, esperavam a mim. Tenho a satisfação de dizer que, se abandonaram seu eleito, foi para me ouvir, porque sabiam que eu falaria antes de entrar no templo, o que contrariou sobremaneira o bispo Favônio. Mas eu disse a ele: é aqui que devo falar, porque é onde os doentes e os anciãos me esperam. A igreja é pequena e desconfortável, porque carece dos bancos necessários. Aqui eles estão em seu lugar favorito. Nesta praça brincaram quando eram crianças, dançaram quando eram jovens, e hoje, já decrépitos, vêm pedir ao sol o calor de seus raios para revigorar seus corpos gelados. Vamos falar aqui então. O sol reanimará sua matéria e minha palavra alentará seu espírito. E subindo as escadas que conduziam ao templo, detive-me no átrio e disse: príncipes da igreja e nobres do reino, já cumprimos vosso desejo indo em procissão até o topo da montanha. Já haveis dado graças a Deus, porque vos conservou a vida, e amanhã vos dispondes a voltar a vossos lares, porque tens certeza de que a peste não se abaterá sobre nenhum de vós, já que vos preservastes do perigo, bebendo por 3 novenas a água milagrosa da fonte de saúde, e rezando 7 salve rainha antes de beber a água benta a cada dia. E acreditais que estáis salvos? Vossa superstição é tão grande que já não temeis a cólera divina, como dizeis? Com tal pequeno sacrifício se acalma a ira do Onipotente? É curioso ver como ajeitais as ofensas e os desagravos. Mas, como eu vejo muito longe, como sei que se fará valer a feliz circunstância de que nenhum de vós haja morrido durante sua longa permanência na aldeia, para dizer que não se deve deixar ignorada por mais tempo a milagrosa fonte, e ao partir deixeis fartos donativos para reedificar esta velha igreja e fazer uma ermida junto ao manancial, devo prevenir-vos de antemão que tudo que deixardes será entregue aos pobres, e nem um tostão gastarei em reedificar a igreja. Pobre é, como vedes, seus vasos sagrados não são de ouro nem de prata, e sim de humilde estanho, mas o cálice não tem valor pelas pedras preciosas que o adornam, e sim pelas mãos que o elevam em recordação a Jesus Cristo. Se aqueles que celebram a missa, quando levanta o cálice, levanta com ele seu espírito a Deus, se não é caluniador nem invejoso, se não engana o próximo, se não furta o fruto do cercado alheio, se vive dentro da santa lei de Deus, ele envia sobre sua cabeça os eflúvios de sua onipotência,
mesmo que o cálice que suas mãos sustentam seja de grosseira argila. Não quero que a sofisticação religiosa profane esta aldeia, não quero dar valor ao que na realidade não tem. A fonte da saúde só tem a seu favor a vantagem de que suas águas são filtradas por ásperas pedras e assim chega a nós limpa e cristalina, sem que nenhuma substância estranha turve seus fios de líquidos diamantes. Dizei-me, vós que vociferais que essa água vos deu a vida, que mudança experimentais em vós? Nenhuma, sem sombra de dúvida. Já se sabe que o habitante das cidades, quando passam por uma temporada no campo, sente seu corpo mais leve, tem mais apetite, mas em vossa parte moral, que mudança notais? Quando se verifica um milagre, deve haver uma mudança radical, e vós viestes com a morte na alma, e com a morte na alma partis. Sentis as mesmas ambições, abrigais os mesmos desejos, viestes fugindo da peste e levais a peste convosco. Vossos olhos me revelaram grandes mistérios. Eu sei que alguns jovens desejam morrer porque o peso de seus 15 anos já os angustia. Entre vós, algumas mulheres choram recordando grandes desacertos e vieram à fonte da saúde, acreditando que a virtude de suas águas destruiria os afetos do adultério. Quantas histórias viestes revelar sem ter dito uma única palavra? Quanto me compadeço de vós! Com todas as vossas misérias, sois tão pobres e ainda quereis aumentar vossas misérias, profanando este lugar onde vivem em doce paz algumas crianças da terra. Não tenteis vir perturbar nosso repouso, porque nunca consentirei que realizeis vossos planos. Enquanto eu viver, não se abusará da credulidade religiosa. E para que vos convençais de que a fonte da saúde não dá saúde a ninguém, um entre vós, antes de entrar em seu palácio, morrerá. E é o que mais água bebeu. Ao pronunciar estas palavras, a confusão foi indescritível. Uns diziam: é um louco, não sabe o que diz. Outros olhavam-se assustados, e o bispo Favônio se aproximou de mim e disse com amarga ironia: já que sois adivinho, dizei quem morrerá dentre nós. Vós, disse eu com tom imperioso, e vos adverti, repliquei baixando a voz, porque sei a história que guardais, e seria muito conveniente que vos confessasseis com a mulher que prejudicastes, tornando-vos dono de seu porvir. Aproveitai os instantes que para vós são preciosos. Alguém me diz, alguém me inspira, e minhas predições costumam se realizar. Não estranheis minha linguagem, já sabeis de antemão que detesto farsas religiosas. A multidão foi se retirando e uma linda menina de 15 anos, a angelical Elina, filha dos condes de São Félix,
que quase a tarde toda estivera perto de mim, disse-me com voz angustiada: Padre, amanhã vou embora e tenho urgência de lhe falar esta noite. Preciso vê-lo na fonte da saúde. Minha boa ama me acompanhará. Não é hora de entrevistas, minha filha, mas como sei que sofres, irei ouvir-te. Retirei-me ao meu quarto, acompanhado de Sultão. Comi alguma coisa e o sono me venceu. Mas Sultão, cuja extraordinária inteligência sempre me causava admiração, compreendeu sem dúvida ao falar Elina e apontar com a mão direita para a fonte da saúde que ali me esperava. De modo que me acordou lambendo minhas mãos e latindo suavemente. Ao acordar, lembrei-me do compromisso e, seguido de meu fiel companheiro, dirigi-me à fonte onde Elina já me esperava com sua ama. Ao me ver, disse: Padre, esta tarde o senhor disse grandes verdades, afirmando que aqui não se recupera a saúde. Tem razão. Doente vim e doente vou. Meus pais e meu confessor querem me unir a um homem que detesto. Ele é muito rico, mas é um miserável, e antes de dar-lhe minha mão, me matarei. Era isso que lhe queria dizer, e que estou decidida a morrer, e que rogue por mim em suas orações. Como vês, minha filha, a fonte da saúde, em vez de curar-te, te fez piorar, porque aqui tua doença se agravou. Eu sei, e se falei esta tarde, foi principalmente por ti, porque li em teus olhos que a água desta fonte poderia te causar a morte se não recebesses um antídoto a tempo. Que sabes, Senhor? Perguntou Elina, fixando seus lindos olhos em mim. Nada de particular, minha filha. Vai tranquila, eu velarei por ti. Então, melhor será que me ponhas sob seu amparo. Não, nada de violências. Amanhã falarei com teu pai e lhe direi que espere, e esperará para fazer-te mudar de estado. Porque entre teu pai e eu há uma conta pendente, e ele tem de me obedecer. Eu sei que viste nesta fonte uns olhos que fizeram teu jovem coração palpitar, e tua maravilhosa beleza despertou uma alma adormecida. Eu posso fazer sua felicidade e a farei. Vai em paz. Elina olhou para mim com esse êxtase com que olham as virgens que, apesar de estar na terra, recordam o céu, e rodeando minha cabeça com seus braços, disse-me com voz vibrante: Padre, bendito seja, o Senhor sim é que me deu a saúde das almas, minha filha, é o amor correspondido. Amas e és amada, eu te prometo que realizarás teus sonhos, e minha promessa é água de saúde para teu espírito. Confia em Deus, no mancebo dos negros olhos e em mim. Sorri feliz, que terás dias de sol em tua vida. Elina partiu e eu fiquei um longo tempo na fonte da saúde, pois precisava me preparar para um novo sacrifício. Sem dúvida vocês recordarão que, entre os seres a quem amparei em minha vida, um deles foi um menino,
filho de uma mendiga que morreu ao dá-lo à luz. Eu o acolhi, deixei-o em poder de uns aldeões e 3 anos depois voltei para buscá-lo e o entreguei aos pais de Maria para que tivesse uma família carinhosa. Não passava dia sem que André fosse me ver. Espírito simples e agradecido, cresceu tranquilo e completou 17 anos sem que uma nuvem de tristeza embaçasse sua fronte. Várias vezes me havia dito: Padre, quero ser sacerdote como o Senhor, e quando deixar de existir, eu o substituirei e todos na aldeia me amarão. Não, filho, dizia-lhe eu, quero que te cases, que tenhas uma família, que teus filhos fechem meus olhos. Quero vê-los brincar de cavalinho com meu báculo. Quero que vivas, pois eu não vivi. É que não gosto de nenhuma mulher, replicava André simplesmente. Vai gostar de alguma, meu filho, és muito novo ainda. Eu desejava que se casasse com alguma jovem da aldeia que fosse morar comigo e já me via cercado de meus netinhos, porque André era um filho para mim. O olhar que sua mãe me dirigiu ao morrer, a muda súplica daqueles olhos haviam despertado o amor paternal em meu coração e eu amava André com toda a efusão de minha alma. Havia em meu carinho grande parte de egoísmo, confesso. Queria aquele ser para mim de modo que o eduquei sem despertar sua inteligência. Ensinei-lhe o mais necessário e me abstive de aprofundar seus estudos para evitar que seu espírito ambicionasse deixar aquela vida pacífica. Eu precisava ter perto de mim algo que me pertencesse, que tudo me devesse, e ninguém melhor que André, que veio ao mundo nas mais tristes condições e, graças à minha proteção, viveu feliz na abundância e querido de todos. Então, repito, deixei seu espírito dormir para que a vida da aldeia não lhe parecesse monótona. Às vezes eu olhava para ele e dizia: sou um criminoso. Este menino bem educado seria algo no mundo, mas então eu o perderia. Ele iria para muito longe e sabe Deus se o tornaria a ver. Não, como ignora tudo, não sofre, e com sua presença eu sou feliz. E assim iam-se passando os dias, até que chegou Elina e uma centena de nobres fugindo da peste. Certa tarde Elina veio ver meu jardim, que era o mais bem cultivado e tinha fama por conta das muitas flores que nele cresciam frondosas e lindas. André, solícito, mostrou-lhe as melhores frutas e as flores mais belas. Os 2 jovens se olharam e ficaram extasiados, um em frente ao outro. Eu estava no gazebo e observei a impressão que se haviam causado. Escutei sua animada conversa, vi que os 2 diziam com seus olhos: te amo, e sem poder me contar, dei um suspiro e me levantei contrariado, porque aquela linda menina havia destruído em 2 segundos todos os meus planos. André já não seria feliz na aldeia. A lembrança de Elina o atormentaria, porque ela era lindíssima.
Seus olhares haviam lhe prometido um céu, e André seria muito infeliz se não realizasse seus sonhos. E para me certificar, fiquei observando e vi aquela alma sair de sua letargia. Mudo, pensativo, passava longas horas no jardim, sentado na mesma pedra onde Elina se sentava. Pouco afeito à leitura, buscou nos livros agradável passatempo que servia ao mesmo tempo de pretexto para falar com Elina, que à tarde vinha me ver, segundo ela dizia. E durante 2 meses, André e Elina acreditaram estar no paraíso. Ele se transfigurou por completo. Seu semblante risonho tornou-se melancólico, suas rosadas faces perderam o matiz encarnado, sua testa adquiriu rugas e seus límpidos olhos expressão. O menino se tornou homem e começou a sofrer. Avaliou o profundo abismo que o separava de Elina e tremeu. Ela era de primeira nobreza, imensamente rica, e ele pobre, sem instrução, sem porvir. Quando soube em que dia as nobres abandonariam a aldeia, vi-o entrar em meu quarto triste e sombrio. Cheio de compaixão, perguntei: "Que tens?" Ele olhou para mim e me disse: "Não sei." "Não mintas, és muito menino ainda para mentir. Não me vês como um pai?" "Sim, pois então, por que não me contas tuas penas?" "Porque aumentaria as suas." "Não importa, Deus me dará forças. Senta-te e fala." Mas André não conseguiu falar. Apenas disse, com a voz entrecortada pelos soluços: "Amanhã vão partir." "Eu sei que vão partir amanhã, e se não houvessem vindo, teria sido melhor." "É verdade," assentiu André, olhando-me com tristeza. "Eu vivia tão tranquilo e agora não sei o que será de mim." "Agora começarás a viver, porque começarás a lutar. Amanhã irás embora da aldeia." "Eu?" gritou o menino com mal disfarçada alegria. "Sim, por muito tempo fui egoísta, confesso minha fraqueza. Eu, a árvore morta, para adquirir seiva quis enxertar em minhas secas raízes um terno arbusto. És tu. Tive o propósito de não te instruir, de deixar-te dormir em um sono manso. Eu teria te casado com uma linda jovem da aldeia, teríamos vivido juntos, teus filhos teriam dormido em meus braços e eu lhes teria ensinado a andar. E já via o jardim transformado em um paraíso. Que lindo sonho! Mas hoje já é impossível realizá-lo. Tu despertaste e amas como só se ama uma vez na vida. Meu egoísmo recebe seu justo castigo. Eu devia ter procurado te fazer homem. Ao assumir sua educação, não devia ter pensado em mim, e sim em tuas aspirações. E em vez disso, eu te entretive como se entretém uma criança. Perdoa-me, meu filho, nem mais um segundo estarás a meu lado. Amanhã seguirás caminho levando cartas que te abrirão as portas do grande mundo. Uma mulher nobre que te ama muito te receberá com os braços abertos e te servirá de mãe. Dize à linda menina que perturbou nosso repouso que te espere,
que tu conquistarás um nome para torná-la tua esposa. André se jogou em meus braços e só pôde expressar sua gratidão com seu olhar, pois a emoção o sufocava. Estava muito feliz. No dia seguinte, todos partiram. E ao ver-me sozinho em meu jardim, fui fraco e chorei. Chorei por André, mas fiquei tranquilo, talvez mais tranquilo que nunca, porque havia cumprido o meu dever. 6 anos depois, Miguel e Maria estavam atarefadíssimos arrumando meu quarto, porque chegariam hóspedes. Elina havia escrito anunciando sua chegada, suplicando-me que a fosse esperar na fonte da saúde. André, durante esse tempo, graças a minhas recomendações, encontrou tudo que podia desejar e em todas as suas cartas me demonstrava sua gratidão. Naquela tarde me dirigi à fonte, desejando como as crianças que as horas passassem logo. Finalmente ouvi barulho de cavalos ao longe. Logo cessou e alguns momentos depois vi Elina e André, que não me deram tempo de olhar para eles, porque se jogaram em meus braços com tal precipitação que quase caí. Há momentos na vida cujas múltiplas sensações não podem ser descritas, por isso renuncio a lhes dizer o prazer inefável que experimentei. Quanto tempo estivemos abraçados, não sei. Só sei que nós três falávamos ao mesmo tempo e que eu não me cansava de olhar para André, que era um gentil cavalheiro em cujos negros olhos irradiava o fogo da vida. Vinham para que eu abençoasse sua união. Elina, com o apoio de seu pai, havia deixado a casa paterna porque sua mãe e seu confessor não queriam de jeito nenhum aceitar seu casamento com André. Mas o conde de São Félix me devia a vida e foi grato confiando-me a felicidade de sua filha. Que lindo casal os dois formavam. Elina já não era menina tímida, era mulher com toda a sua beleza e seus atrativos. Alma apaixonada, olhava para André de um modo que teria feito os santos enlouquecerem. Nunca esquecerei aquela noite por vê-los tão felizes e sorridentes. Eles me acariciavam como se eu fosse uma criança e eu era tão feliz. Naquele mesmo lugar, diante da rústica fonte, levantei a mão direita, dizendo: benditos sejam por sua juventude e seu amor. Perpetuem o matrimônio que em outro mundo contraíram e continuem vivendo unidos por toda a eternidade. Sejam como a luz e a sombra, que sempre seguem uma à outra, como a árvore e suas folhas, como a flor e o fruto, que tenham apenas um único pensamento, manifestado em uma única vontade. Amem-se, pois dos que se amam, o Senhor faz seus anjos. Os dois juntos, André e Elina, caíram de joelhos e eu continuei falando da felicidade do amor. Quando mais entusiasmado estava, emudeci. Vi 2 sombras diante de mim,
Uma era a menina dos cachos negros, que colocava sobre a fronte de Elina sua coroa de jasmim. A outra era a mãe de André, que apoiando sua mão direita na fronte do filho, olhou para mim e disse: Bendito sejas tu, que serves de pai aos órfãos. Aquelas palavras me causaram uma impressão indescritível e gritei: André, tua mãe! O jovem se levantou aturdido e nada viu. Elina, sim, disse que via um reflexo luminoso que foi esvanecendo. 8 dias os jovens casados ficaram na aldeia e a mim pareceram 8 segundos. Eu não me cansava de olhar para eles, precisava ver sua imensa felicidade para não sentir a ausência de André. Quando partiram, quando os vi se afastar cercados da numerosa servidão que o conde havia enviado para acompanhar sua filha, quando os vi no seio da grandeza e da vida, quando vi André com todo o esplendor da linda juventude, conduzir seu brioso corcel, olhei para o passado e vi uma cabana miserável e nela uma mendiga dando à luz um menino que entrou no mundo, causando a morte de sua mãe. E ao vê-lo depois tão jovem, tão arrogante, tão feliz, pensei com íntima satisfação: essa felicidade é obra minha. Obrigado, meu Deus, minha vida não foi estéril. Minto ao dizer que estou sozinho. Nunca está sozinho aquele que difunde o bem. André sempre se lembrará de mim. E assim foi. Ele entrou plenamente na vida, tornou-se célebre por suas façanhas e a todos os lugares aonde foi falou com entusiasmo de mim, sendo um dos que mais trabalharam para instituir minha santidade. Muitas e contraditórias opiniões me julgaram durante a vida e a ignorância deu valor a meus mais simples atos. Minha predição de que o bispo Favônio morreria antes de chegar a seu palácio se cumpriu. Morreu na metade do caminho de morte natural. Eu entendia muito de medicina, sabia da doença que tinha, dos abusos que havia feito bebendo da fonte da saúde em demasia, para mostrar que a água o havia aliviado, sendo que na realidade para sua enfermidade todo tipo de líquido era um veneno ativo. Minha observação, fruto do estudo, foi tomado pelo vulgo como inspiração divina, como tudo neste planeta se julga assim. Há tanta ignorância que vocês transformam os pigmeus em gigantes e os verdadeiros gênios são condenados ao esquecimento. Felizmente hoje os espíritos vêm esclarecer-lhes muitos mistérios. Aceitem suas revelações, porque são as memórias do passado.